Olá, pessoal! Estou muito feliz de estar aqui para contar a terceira história desse mês. Sim, já estamos no terceiro domingo de maio. Vocês aprenderam já a primeira história com a tia Bia, a segunda com a tia Renata e hoje aqui comigo. Eu imagino que vocês estão com um versículo na ponta da língua. Vocês lembram? Lá em 1 Pedro 1,3. Vamos falar comigo? O seu divino poder nos dá todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade. Vamos falar de novo? O seu divino poder nos dá todas as coisas que nós necessitamos para a vida e para a piedade. Tio Sil, o que nós necessitamos para a vida que Ele nos dá? Ele nos dá muitas coisas, mas uma coisa que nós necessitamos é autocontrole. É o tema do mês. E o que é autocontrole? Autocontrole é você decidir fazer uma escolha sábia, mesmo quando você não quiser. Como assim? Imagina que você tem um controle da sua vida, um controle remoto. Autocontrole é você usar a tecla mais importante desse controle. Imaginem, que tecla você acha que é? Já aprenderam, né? É a tecla pause. Porque essa é a tecla onde a gente consegue dar uma parada, pausa tudo e dá tempo de você fazer a escolha sábia. Porque coisa errada a gente nem precisa parar para pensar. Você já vai fazendo, a gente já vai fazendo coisa errada. Agora, para fazer o certo, a gente precisa apertar a tecla pause, pensar. Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Ah, mas se eu fizer isso, vai acontecer essa outra coisa. Então, eu vou escolher a melhor opção. Isso é ter autocontrole. Usar o controle com a tecla pause. E hoje, eu fico muito feliz, porque vou contar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que existem muitos adultos, gente já velhinha, que não tem autocontrole? E vocês são crianças e já estão aprendendo aqui com a palavra de Deus a ter autocontrole. Que legal, né? E olha, para aprender sobre autocontrole, eu vou usar hoje uma história bem legal. Está lá na Bíblia, em 1 Samuel, capítulo 24. Essa história tem dois personagens principais. O primeiro personagem é Saul. Ele era o rei, todo-poderoso rei Saul. E ele tinha os soldados dele. Do outro lado dessa história tem Davi, aquele que já servia o rei Saul. Lembra que ele venceu o gigante Golias? Então, desde que isso aconteceu, Davi ficou sempre ajudando o rei. E ele ajudava o rei Saul nas batalhas. E ele participava de uma batalha, ele vencia. Ele participava de outra batalha, ele vencia. E Davi foi ficando muito popular. E despertou no rei Saul um ciúmes tão grande que o rei Saul queria matar Davi. Vocês acreditam nisso? Ele, que ajudava muito o rei Saul, agora estava sendo perseguido pelo próprio rei para tirar a sua vida. E ele teve que fugir para o deserto. Mas Saul não se contentou em deixar ele lá no deserto. Saul começou a perseguir Davi e tentava matá-lo. E quando ele estava chegando perto de Davi para matá-lo, aconteceu um problema lá com os filisteus e ele teve que abandonar essa perseguição contra Davi e ele teve que lutar contra os filisteus. E Davi pensou, agora sim eu vou descansar um pouco, vou ficar livre desse rei que está me perseguindo. Mas isso não aconteceu. O rei Saul resolveu o problema dele com os filisteus e já pegou uns 3.000 homens, os melhores que ele tinha, para continuar perseguindo Davi. E nessa, Davi começou a ficar muito chateado, com raiva, porque ele não tinha feito nada para Saul, para ele ser perseguido, injustamente. E o rei Saul continuou. E entrou lá no deserto e começou a ir atrás de Davi. Davi
saiu de um lugar que ele estava lá e resolveu se esconder dentro de uma caverna. Sim, lá tinha uma caverna e ele foi lá no fundo da caverna, num lugar bem escuro. E Saul continuou indo. Vocês não imaginam o que aconteceu. Quando Saul estava chegando perto dessa caverna, Saul sentiu uma dor de barriga, uma vontade de ir no banheiro. E vocês não imaginam, não era nem para fazer o número 1, era para fazer o número 2 mesmo. E ele não teve dúvida, ele falou assim para os soldados dele: esperem um pouco aqui, eu vou entrar nessa caverna. Na caverna que Davi estava escondido. Ele entrou para fazer o número 2. E daí, ele chegou lá na caverna, com aquele manto dele, né? Arrumou lá, ele agachou. E Davi, que estava lá no fundo da caverna, viu ali, diante dele, o inimigo que queria matá-lo, de costas para ele, agachado, sem o escudo, sem a espada. E Davi, com os soldados dele, lembrou do que Deus tinha falado uma vez para ele: eu colocarei nas suas mãos a vida do seu inimigo, e você vai poder fazer dele o que você quiser. Davi estava ali, diante do seu inimigo, indefeso, com a permissão de Deus para fazer o que ele quisesse. Vocês já imaginaram? O que vocês acham que ele fez? Os amigos de Davi, os soldados, falaram: agora é a hora, Davi. Você mata ele, fica livre dele, você não vai mais ser perseguido, você pode voltar para sua casa. Mas Davi, eu acho que ele pegou a tecla pause e ele não foi controlado pela raiva. Ele pensou assim: eu posso matar ele, eu posso ficar livre dele, mas eu não quero ficar com essa culpa de ter matado um rei, aquele que foi o ungido do Senhor. Não, eu vou poupar a vida dele. E Davi pegou a espada dele, passou assim na roupa de Saul. Saul nem percebeu, e ficou com um pedaço da roupa do rei na mão dele. E ele se afastou e esperou o rei ir embora. Quando o rei saiu da caverna, Davi correu na porta da caverna e falou assim: ó rei Saul, olhe o que eu tenho aqui nas minhas mãos. A hora que o rei olhou para Davi e viu um pedaço da roupa dele, ele falou: meu Deus, minha vida estava na mão de Davi e ele não me matou. E Davi falava assim: sim, não te matei, eu poupei a sua vida. O mal que você tem feito para mim, eu não fiz isso contra você, eu retribuí com o bem, eu poupei a sua vida. Agora, eu quero que você acredite que eu não quero o seu mal, para de me perseguir. E o rei Saul falou para ele assim, chorando, o rei falou para ele: obrigado, Davi, por você ter poupado a minha vida. Eu peço que quando você se tornar um rei, você poupe a vida dos meus filhos e dos filhos dos meus filhos. E Davi prometeu isso para ele. E o rei voltou para sua casa. E Davi ficou lá e não voltou porque ele ainda não confiava que Saul ia parar de persegui-lo. E essa é uma história onde a gente aprende que nós não podemos ser controlados pela raiva. Nós não podemos ser controlados pela situação que acontece. Nós temos aquilo que o poder de Deus nos deu, uma ferramenta poderosa que é o autocontrole. É onde você pode parar, pensar e resolver como você vai agir. Por exemplo, quando você está jogando futebol e alguém passa a perna em você, o outro vai e empurra você. E o que você faz sem o autocontrole? Você vai e empurra também, não é? E você pode perder a razão, ser expulso e prejudicar o seu time. E daí não dá tempo de voltar no tempo, porque já foi. Mas se você tiver aquela tecla pause, que você consegue apertar, parar,
raciocinar, pensar e fazer aquela escolha sábia, ainda que não seja a que você está com vontade de fazer, isso sim vai agradar ao nosso Deus. Mas isso não é muito fácil de fazer. Eu sei que não é fácil. Toda hora a gente tem que fazer escolha. A gente tem que escolher entre uma maçã e uma barra de chocolate. A gente tem que escolher entre um copo d'água, um copo de Coca-Cola, que é gostoso. Mas sempre a gente precisa parar e escolher a melhor, a escolha mais sábia, aquilo que é o melhor para a gente. Como isso não é muito fácil, agora eu quero convidar vocês para a gente fazer uma oração e pedir para Deus nos ajudar a usar essa teclinha tão importante na nossa vida, que a gente precisa parar, pensar e ter esse autocontrole. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor um dia nos deu todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade, assim como diz na sua Bíblia. Então, Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a usar, que o Senhor nos ajude, cada criança, cada pai, cada mãe, a termos, Senhor, a sabedoria de parar, pensar e sempre fazer a escolha que agrada o teu coração. Muito obrigado pela sua presença na nossa vida, para que possamos fazer sempre a melhor escolha. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Eu já quero convidar vocês para fazer a primeira escolha do dia. Escolha entrar lá no nosso canal, no Camp Kids, dá lá um curtir, pode compartilhar essa mensagem para que muitos amigos de vocês possam aprender a usar o autocontrole, ok? Uma boa semana para você, uma semana abençoada. Um beijo da tia Elci para vocês e até a próxima!